Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui com o Devocional Despertar, o seu encontro diário com a presença e com o reino de Deus. Amém? Isaías 40, verso 30 e 31 diz: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa é uma palavra para você tomar posse hoje, para você renovar suas forças nessa reta final desse ano, para você entrar no próximo ano com as suas forças renovadas. Para isso você precisa aprender a esperar no Senhor, amém? Essa semana nós vamos falar sobre os 7 pilares da sabedoria, dando continuidade no que viemos falando na semana passada, sobre os conselhos do sábio. Então, dentro desses 5 dias, de segunda a sexta, você vai descobrir quais são os 7 pilares da sabedoria, onde você precisa construir a sua vida. Primeiro, nós precisamos entender de onde vem esse conceito de 7 pilares da sabedoria. Um dia eu estava no meu momento com Deus, lendo a Bíblia, orando, e eu tinha o hábito de ler o provérbio do dia 1, ler o provérbio 1, dia 2, provérbio 2. É um excelente hábito para você começar agora em janeiro. E quando eu li Provérbios capítulo 9, verso 1, eu me deparei com a seguinte frase: a sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas. Quando eu li isso, algo saltou do meu coração, despertou uma fome para entender, para tentar entender quais são esses 7 pilares, quais são essas 7 colunas em que a sabedoria construiu a sua casa. E aí eu pensei, eu quero construir a minha vida sobre essas 7 colunas. Eu comecei a buscar dia após dia, mês após mês. O tempo passou, a gente foi sempre buscando na Bíblia, pedindo a Deus direção. E Deus me deu 7 nomes de 7 pilares, com 7 bases bíblicas. Eu comecei a escrever um livro sobre isso, ainda não está pronto, é um projeto para o próximo ano, amém? Então eu quero falar nessa semana sobre esses 7 pilares e direto ao ponto, o primeiro pilar para você entender isso, ele se chama temor a Deus. Temor a Deus, o primeiro pilar. A primeira coisa que você precisa entender para ter uma vida sábia, uma vida frutífera. E nós temos alguns versículos que tratam sobre isso. Salmo 111, verso 10 fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele revela prudência a todos os que praticam. Provérbios 9, verso 10 diz algo muito semelhante. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Então, a Bíblia utilizou algumas palavras aqui. E essa palavra no hebraico, ela vem da palavra irá, tem um sentido de reverência moral, como sendo uma qualidade positiva, sabe? É o temor que é produzido pela palavra de Deus e torna uma pessoa receptiva à sabedoria e ao conhecimento. Ou seja, se você não tiver temor a Deus, você não se torna apto para receber sabedoria do alto. A primeira coisa que você precisa ter em mente na sua vida é temer a Deus, sabe? Porque a palavra sabedoria aqui, ela vem de uma palavra hebraica que tem um conjunto de significados. Habilidade, experiência, sagacidade, perícia. E é isso que Deus quer dar para você. Ele quer que você tenha temor para que você nessa terra tenha um conjunto de habilidades necessárias, indispensáveis para uma vida frutífera. O livro de Jó chega a dizer que, capítulo 28, verso 28, eis que o temor do Senhor é a própria sabedoria. Olha só, Jó chega a dizer que o temor do Senhor é a própria sabedoria. Então, sem o temor a Deus, você não vai conseguir ter sabedoria, você não vai conseguir ter uma vida frutífera, sábia, sabe? Eu gosto de dizer que temor é um sentimento de profundo respeito e obediência a Deus. Se você puder escrever isso daí, porque muitas pessoas perguntam o que é temor a Deus? É obedecer, é respeitar, é amar, é ir na igreja, sabe? É respeitar as pessoas, é honrar as pessoas. Não. Você não pode confundir nem sabedoria com inteligência,
conhecimento e nem temor a Deus com algo muito superficial. Então, temor é um sentimento de profundo respeito e obediência a Deus. O respeito ele é essencial, pois ele traz a ideia de uma hierarquia que você precisa ter para com Deus, sabe, com o Criador divino, com seu Pai. Já a obediência é indispensável, pois demonstra confiança, segurança, dependência, e você só obedece quem você escuta e confia. Você só obedece quem você escuta e confia. Então não tem como você temer a Deus sem você escutar e confiar nele. Segundo pilar, segunda chave de hoje, porque o segundo pilar nós vamos deixar para amanhã. Segunda chave de hoje, dentro de temor, viva a liberdade em Cristo. Quando você teme a Deus, você não toma atitudes baseando apenas naquilo que vai te fazer bem, sabe? Porque temer a Deus não é algo condicionado. Ah, faz isso, pai, que se você fizer isso eu faço aquilo. Não é assim. Mas você toma atitudes pensando em como Deus irá ver você. Pensando em como Ele vai aprovar ou não, sabe, a sua conduta. Então você tem que ter uma vida livre em Deus. E liberdade não é simplesmente fazer aquilo que você deseja, é fazer a vontade de Deus. Mas nessa terra aqui, a sua liberdade ela é sempre limitada por três coisas, três fatores: as suas habilidades, os seus recursos e os seus valores. A sua liberdade ela é sempre limitada pelas suas habilidades, os seus recursos e os seus valores. Porque a habilidade é aquilo que você sabe fazer, aquilo que você sabe produzir com aquilo que você tem. Então, você só vai aonde você consegue fazer as coisas. As suas habilidades elas vão te dar suporte nessa vida. Recursos financeiros, tempo, conexões. As suas habilidades, elas vão trazer a você alguns recursos que vão fazer você construir a sua vida. Pode ser dinheiro, pode ser alguma coisa que você tem na sua mão, algum dom, sabe? Mas os seus recursos vão limitar as suas ações. Mas tem algo muito mais profundo que também limita, que é a primeira coisa que eu falei: os seus valores. Os valores que você carrega como ser humano. É a base da sua pirâmide, da sua liberdade. E os seus valores vão proteger a sua vida. Agora, como adquirir uns valores que estão de acordo com a vontade de Deus? Sempre tentando se conectar e se relacionar com Deus. Porque quando os seus valores estiverem alinhados à vontade de Deus, aí você vive a liberdade de Cristo. Você passa a fazer aquilo que agrada a Ele, não agrada simplesmente a você. Resumidamente quando os valores de Deus passam a ser os seus valores. De forma moral, de forma ética, de forma íntegra. Então, você pode fazer qualquer coisa na sua vida, mas sempre vai estar limitado entre habilidades, recursos e valores. E à medida que você se relaciona com Deus, você começa a desenvolver um temor e o temor passa a ser um valor para você também. Terceira chave. Para adquirir esse temor, você precisa ter relacionamento diário. A única maneira de você desenvolver esse temor é a partir de um relacionamento único e diário. Porque Deus não fala sempre da mesma maneira. Por isso que é essencial que você aprofunde cada vez mais dentro de você mesmo e descubra o que Ele colocou dentro de você e aprimore isso a cada dia. Sabe, na segunda chave que nós falamos aqui, muitas pessoas se perdem nas duas primeiras coisas: habilidades e recursos. Pessoas com habilidades extraordinárias, dinheiro em abundância, recursos financeiros em abundância, mas não têm valores. E elas só não têm valores porque elas não desenvolveram a terceira chave, que é um relacionamento diário com Deus. E eu oro para que você entenda isso, porque quando você desenvolver o temor no seu dia a dia, sabe, dentro do seu quarto, dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro do seu coração, esses valores virão para fora e as pessoas vão ver Deus a partir de você. E você vai passar a tomar as suas atitudes não por medo, sabe, de repreensão, medo da colheita, mas com entendimento de que você está fazendo aquilo de melhor que tem para ser feito. Aquilo que tem para melhor para ser feito. Eu sempre digo, sabe, as regras, elas são para crianças. Adultos se movem por relacionamento. E eu oro para que você tenha um relacionamento adulto com Deus. Porque onde as regras são fortes, o relacionamento é fraco. Onde o relacionamento é forte, as regras são fracas. Essa é a lei da vida.
Então viva com Deus de uma forma que o seu relacionamento com Ele seja forte. Você vai se esquecer das regras, porque o Espírito Santo vai começar a caminhar com você. E amanhã eu quero ir para o segundo pilar, chamado princípios. Princípios. Mas hoje eu quero orar com você. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, se possível. Pai, eu te agradeço por esse momento, pela Tua palavra, pela Tua graça, por essa pessoa que me escuta. Que ela consiga, Pai, construir o pilar chamado temor ao Senhor na vida dela, Pai. Que as atitudes dela sejam baseadas no temor ao Senhor. Que ela tenha um sentimento profundo de respeito e obediência à Tua pessoa, Pai. Que ela consiga entender a liberdade que ela pode viver no Senhor, Pai. Que o Senhor dê a ela habilidades extraordinárias. Que o Senhor dê a ela recursos abundantes. E que o Senhor dê a ela valores fortes, valores do reino de Deus, para que ela possa expandir a sua liberdade, a sua vida, Pai. E que no relacionamento que ela tenha com o Senhor, ela desbloqueie todo o temor, toda a graça, todo o recurso do céu que ela precisa ter. E que ela comece a viver o Senhor, papai, um relacionamento profundo, que as pessoas vejam nela o Senhor. Que essa semana seja uma semana de paz, de boas notícias, de boas memórias, onde ela consiga olhar para trás e tudo que ela viveu esse ano, ela encontre gratidão. E olhando para frente, ela consiga encontrar um caminho plano, um ano frutífero, um ano abundante. Em nome do Senhor Jesus, amém? Eu quero falar com você amanhã sobre princípios, o segundo pilar da sabedoria. E não falte ao encontro, que Deus começou hoje, Ele vai terminar amanhã e sempre irá trabalhar na sua vida, amém? Eu te espero aqui amanhã. Se você lembrou de alguém, compartilha essa mensagem com alguém, envia para essa pessoa, deixa Deus fazer o resto. Nos siga no Instagram, no Spotify, no YouTube, nós estamos sempre à disposição de edificar, abençoar a sua vida. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus, eu te espero amanhã.